motor EA211. Quer saber tudo em detalhes sobre um dos motores mais modernos aí da linha Volkswagen? Quer saber se é um bom motor, se é resistente, se é confiável? Tudo isso e muito mais vai ser abordado nesse vídeo. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Produzido na fábrica de motores de São Carlos, em São Paulo, este motor veio para substituir o antigo EA111, que já vinha por anos aí equipando vários veículos da linha Volkswagen. E ele estreou no Fox Blue Motion de 2014, na configuração 1.0 3 cilindros. E logo após ele também veio equipando o então lançamento da Volkswagen, o Up, também na configuração 1.0 3 cilindros. Mas aí também logo em seguida já veio a opção equipado com turbo compressor e injeção direta, que deu um aumento de potência e torque bem expressivo para esse motor, deixando ele aí muito conhecido, né, como os TSI. Depois disso também ele veio equipando os Golf 1.4 TSI, só que aí já com a configuração de 4 cilindros. Também na configuração 4 cilindros veio como 1.6 aspirado, 16 válvulas, que gerava melhores números de potência e torque que o anterior dele, né, o EA111, 8 válvulas. E a lista de aplicações desses motores aqui ela é bem extensa. Praticamente todos os Volkswagen aí de 2014 em diante, em alguma versão, vinha com esse motor. Na linha Fox e CrossFox, 1.0 3 cilindros de 2014 a 2018, já o motor aspirado. E 1.6 MSI estreou em 2015 e foi até 2018. Na linha Space Cross e Space Fox, da mesma forma, 1.6 MSI de 2015 a 2018. Na linha Gol e Voyage, ele estreou em 2017 como 1.0 MPI e 1.6 4 cilindros veio em 2019 e equipando aí até final de 2021. E uma versão rara aí do Gol, né, o Rallier, também veio equipado com esse motor MSI de 2014 a 2016, 1.6. Saveiro Cross vem equipada também com esse motor desde 2014. A linha Golf, Golf Variante, também desde 2014. Aí tem várias configurações, 1.4, 4 cilindros turbo. Aí em 2016 veio 1.6 MSI aspirado e 2017 o TSI 1.0. O Jetta também vem equipado com esse motor na configuração 1.4 TSI de 2016 a 2020. A linha Novo Polo e Virtus também, desde 2018, quando foram lançados, até os dias atuais, tanto com 1.0 MPI quanto 1.0 TSI e também 1.6 MSI. Além da versão esportiva, né, a GTS, com 1.4 TSI desde 2020. O Up, também, como eu disse, né, desde 2014, equipado aí com o motor 1.0 3 cilindros aspirado. Em 2016 estreou 1.0 turbo e ficou aí no mercado até 2021. E também os novos aí do mercado, linha T-Cross, Tiguan, com os motores 1.0 e 1.4 também TSI. E uma curiosidade interessante sobre a nomenclatura aqui, né, falando muito de 1.0, 1.4, mas desde 2017 que a Volkswagen mudou as nomenclaturas dos motores. Agora não se fala mais em 1.0, 1.4, os nomes agora são alusões ao torque máximo que esse motor entrega. Então, por exemplo, 1.0 TSI virou 200 TSI, que é o torque máximo ali em newton-metros, aproximadamente 200. O 1.4 virou 250 TSI, também gerando aproximadamente 250 Nm de torque, convertendo para quilograma força-metro dá em torno de 25, um pouquinho menos. Lembrando que essas nomenclaturas foram apenas para os motores turbo. Os motores aspirados continuaram aí como 1.0 MPI ou 1.6 MSI. E sobre esse último, vale ressaltar que os anteriores, né, EA111, 8 válvulas, ainda vinham equipando algumas versões aí de Saveiro, de Gol, por exemplo. Mas a Volkswagen adotou a nomenclatura MSI para todos os 1.6, seja 8 válvulas ou 16. Então, olhando ali na tampa traseira, você vai ver MSI, mas não quer dizer que é o motor mais moderno EA211. Pode ser que esteja equipado com o EA111 de 8 válvulas. Só abrindo o capô para ter certeza. E além disso também, na linha Audi, equipou aí A3 e A4 durante vários anos aí no mercado, principalmente na configuração 1.4 turbo, lá chamado de TFSI, 4 cilindros.
E como que é a construção desse motor, começando aqui falando de cabeçote e bloco? Ambos os componentes são em alumínio fundido. Isso proporciona uma redução de peso ao mesmo tempo em que se mantém a rigidez estrutural e favorece também a troca térmica com o líquido de arrefecimento, o que também é bem interessante. Nos motores 1.0 3 cilindros, a redução de peso foi ainda mais perceptível. Se for comparar com 1.0 4 cilindros aí de época, um motor similar, esse 1.0 3 cilindros pesava em torno de 24 kg a menos, o que para um motor isso é muita coisa. Isso é redução da massa do veículo como um todo, aumento da eficiência, redução no consumo de combustível, redução na emissão de poluentes, muito bom. Ele trabalha com câmaras de combustão do tipo hemisféricas e são 4 válvulas por cilindro, sendo que elas são deslocadas simetricamente com a vela central. Isso gera uma melhor frente de chama, uma queima mais homogênea, mais rápida e mais eficiente do combustível. É um motor que trabalha com duplo comando de válvulas e com variador de fase no comando de admissão. E isso proporciona melhores respostas, melhores números de torque já em baixos giros, tanto para os motores aspirados quanto para os turbo. Os turbos então nem se falam, né? Vamos falar mais à frente em números de desempenho, mas o torque máximo já chega num giro bem mais baixo. Contribuição também do variador de fase na admissão. E isso é muito importante para você ter todo o desempenho disponível já em baixos giros, então você não precisa esticar muito marchas, tanto na cidade quanto na estrada, e conseguindo assim um consumo excelente com esses motores. Assim como nos anteriores, é A111, aqui as válvulas também são acionadas por balancinhos roletados, ou seja, menor perda por atrito, menor desgaste e também redução no consumo de combustível. Também da mesma forma que os EA111, a tampa aqui do cabeçote ela tem dupla função. Ela, além de vedar, ela também funciona como mancal para abrigar os comandos de válvula. Isso também reduz peso e contribui também para a redução de atrito ali entre os componentes móveis. Bem interessante. Na parte de coletores, falando primeiro aqui do coletor de escape, ele é integrado ao cabeçote em peça única, é fundido em peça única. Então ele tem uma troca térmica mais rápida com esse componente. Ele atinge temperatura de funcionamento mais rapidamente, além do líquido de arrefecimento passar ali dentro do coletor, permitindo que este líquido atinja a temperatura de funcionamento também mais rapidamente. Ou seja, esse motor ele fica menor tempo trabalhando ali na fase fria, que é o momento em que ele gasta mais combustível. E a vantagem de ter o líquido de arrefecimento também passando ali pelo coletor de escape é que quando esse motor está na temperatura ideal de trabalho, você está exigindo muito dele, está subindo longas serras ou está ali no trânsito urbano pesado, esse circuito de arrefecimento vai ajudar a manter os gases na temperatura ideal para o catalisador, evitando o superaquecimento dessa peça que pode ocasionar uma leitura errada da sonda lambda e enviar um sinal para enriquecer a mistura de combustível, o que faria esse carro gastar mais combustível. Então, com esse sistema de arrefecimento, evita-se superaquecimento no sistema de escapamento. E falando em catalisador, esse motor aqui trabalha com dois. Um bem próximo do coletor, para atingir a temperatura de funcionamento ideal mais rapidamente possível, e o outro mais à frente na tubulação, apenas para fazer uma inspeção dos gases emitidos e fazer esse motor trabalhar sempre no regime ideal de funcionamento e de mistura ar-combustível. Esse motor também trabalha com a polia no formato oval, que é uma geometria que foi desenvolvida para permitir uma estabilização melhor das forças atuantes ali, principalmente na correia dentada. E isso permite que essa correia seja do tipo de longa duração. Geralmente é recomendado-se que se troque a cada 120 mil quilômetros, ou seja, uma quilometragem bem maior do que em sistemas convencionais aí, que é geralmente a cada 30, 40 mil quilômetros, não é verdade? Mas a desvantagem é na hora da manutenção. É um sistema que exige um sincronismo mais preciso, que só é obtido utilizando as ferramentas ali de fasagem e de sincronismo desenvolvidas exclusivamente para esse motor. Então, para fazer a troca dessa correia, só numa oficina especializada que tem o ferramental necessário para fazer essa troca. Ainda falando de coletores, agora aqui no de admissão, ele é no material plástico industrial, ou seja, menor rugosidade interna, permite um fluxo mais limpo e mais rápido do ar admitido para dentro do motor. E também acoplado a essa peça vem o corpo de borboleta,
acionado por acelerador eletrônico, né, da mesma forma que vinha nos EA111, permitindo um melhor controle da entrada de ar combustível para o motor de acordo com a exigência do motorista ali no pedal. E isso também faz o carro ficar um pouco mais econômico, porque o acelerador eletrônico ele filtra algumas irregularidades ali, alguns ruídos de funcionamento do pedal. Ele torna o carro um pouco mais econômico, apesar de ter respostas ao acelerador um pouco mais lentas. Se você exigir uma retomada um pouco mais rápida, não é igual um sistema direto ali por cabo. Mas para falar desse sistema em detalhes, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar no card, explicando exatamente como funciona um acelerador eletrônico. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Mas falando aqui da parte agora de refrigeração, esse motor trabalha com duplo circuito de refrigeração. Então ele tem duas válvulas termostáticas, uma para o cabeçote, outra para o bloco, porque cada componente desses tem uma temperatura mais ideal de funcionamento. O bloco é ideal que se trabalhe com a temperatura um pouco mais elevada, para o óleo ficar mais fluido, reduzir atrito entre as peças e manter a temperatura de funcionamento ali da câmara de combustão sempre no melhor nível possível. Isso faz a queima de combustível ser mais eficiente, reduz o consumo de combustível. Em contrapartida, o cabeçote precisa de uma temperatura ligeiramente mais baixa para evitar a detonação do combustível antes da hora e também, de quebra, reduzir um pouco o consumo. Além disso, a bomba d'água ela já é integrada à tampa do cabeçote e ela é acionada por uma correia individual. Esse motor já dispensa aquele sistema antigo, né, de partida frio com tanquinho auxiliar. Ele aqui tem um sistema de aquecimento do combustível ali numa câmara separada perto dos injetores. Quando ele detecta um percentual pré-determinado ali de etanol e a temperatura ambiente está abaixo do mínimo permitido, ele automaticamente aciona essas resistências, aquece o combustível antes de injetar na câmara de combustão. E aí o carro pode dar partida em dias bem frios com etanol sem falhar. Já na parte de ignição ele trabalha com bobinas individuais, então menor chance de falhas. Se ocorrer uma falha, vai ser só em uma bobina, o motor ainda consegue continuar rodando, mesmo com falha, mas você consegue sair da estrada em uma situação de emergência. Além disso, dispensa o uso de cabos de vela, o que torna o sistema um pouco mais barato, tanto para ser desenvolvido e fabricado, quanto para fazer a manutenção preventiva também. Além disso, evita perdas elétricas ali pelo cabo de vela, o que também reduz o consumo de combustível, melhora a eficiência do sistema como um todo, ou seja, as velas ali vão estar sempre injetando centelha da melhor forma possível com a maior eficiência. Na parte de lubrificação, esses motores trabalham com um radiador de óleo para poder manter esse fluido na temperatura ideal de funcionamento sempre, independente das condições de funcionamento, do regime, da temperatura externa, tornando esse motor ainda mais confiável com relação a óleo. E já que estamos falando de óleo, qual é o recomendado para esses motores? Praticamente todos os EA211, seja 1.0, 1.4 e 1.6, turbo ou aspirado, utilizam a norma VW508/88, a mais recente aí da Volkswagen. E uma das viscosidades SAE que atendem a essa norma é o 5W40, mas você tem que verificar no rótulo do óleo que você está comprando se lá está escrito que ele atende a norma VW508/88. Se atende, pode utilizar tranquilamente. As exceções a essa norma são os motores 1.4 TSI, que vieram importados no Golf de 2014 a 2015, que são apenas a gasolina.
e também no Jetta TSI 1.4 2016, motor também monocombustível. Para esses, o recomendado ainda é a norma anterior, que é a VW50200. Duas viscosidades SAE que podem atender a essa norma são a 5W40 e a 0W30. Mas, repito, verifique no rótulo do óleo que você for comprar se a norma que está escrita lá corresponde à exigida para o seu carro. E para falar dessas normas mais em detalhes, eu fiz um vídeo completo também que eu vou deixar no card para você assistir com todas as normas Volkswagen. É bem complicado essas normas, na verdade. A gente acaba confundindo qual óleo utilizar dependendo da norma, né? Fiz um vídeo completo explicando para praticamente todos os veículos aí da Volkswagen para tirar suas dúvidas. Mas agora vamos falar aqui dos números de desempenho desses motores. Começando aqui pelo menor, menos potente, 1.0 MPI 3 cilindros, né? Motor que veio primeiro no Fox Blue Motion e ficou aí até 2018 nessa configuração de 75 cavalos na gasolina e 82 no etanol. Números esses máximos de potência que chegam a 6.250 giros, bem altos, né? Mas é um motor aspirado. E de torque 9.7 kg na gasolina e 10.4 no etanol a 3.000 RPMs. A taxa de compressão aqui é de 11,5 para 1 e essa configuração permaneceu até 2018, quando esse motor sofreu uma atualização. A potência na gasolina ficou a mesma, mas no etanol aumentou para 84 cavalos. Porém, chegando um pouquinho mais tarde, a 6.350 RPM. O torque não teve alteração, nem a rotação em que esse torque máximo chega. Diâmetro e curso de cilindros também aqui foi o mesmo, né? Nesses 1.0 é de 74,5 milímetros de diâmetro para 76,4 milímetros de curso. E a taxa de compressão também não se alterou. Agora, o 1.0 turbo, né? Equipando aí o UP primeiro, ele já tem números melhores de desempenho. Olha só, 101 cavalos na gasolina, 105 no etanol, a 5.000 RPMs. Então, potência máxima chega mais cedo. Assim como o torque, 16,8 kg em qualquer combustível, chegando a 1.500 RPM. Então, lembra do que eu falei? Que principalmente os motores turbo têm aquele torque máximo já em baixos giros. O turbo ele compensa não só pelo variador de fase, que ajuda, mas aqui o turbo compressor ele é calibrado e ajustado para entregar torque, principalmente, em baixos giros, priorizando a eficiência, o desempenho e o consumo de combustível. E com isso a taxa de compressão foi levemente alterada aqui para 10,5 para 1. Só que esse motor foi levemente modificado para poder equipar veículos mais pesados. Seria o novo Polo e o Virtus. Aqui ele veio chamado de 200 TSI, alusão ao torque máximo dele, que de 16,8 passou para 20,4 kg a 2.000 RPMs. De potência, 116 cavalos na gasolina e 128 no etanol a 5.500 RPMs. Claro que teve todo um trabalho eletrônico ali para gerar esses números de desempenho, mas também tem todo um retrabalho mecânico estrutural para esse motor aguentar mais pressão, mais torque, mais potência. Juntas ali são mais bem dimensionadas. A turbina também ela é diferente. Então não adianta só fazer um remap aqui num 1.0 TSI do UP e achar que ele vai ter a mesma durabilidade de 1.0 TSI do Polo. Se não tiver um retrabalho estrutural mecânico para aumentar essa durabilidade, esse motor vai ter problemas aí bem em breve. Então, muito mais interessante um projeto original que foi todo desenvolvido pensando em desempenho e durabilidade. Em dimensões aqui de diâmetro e curso e taxa de compressão nada foi alterado, então tudo bem. Falando agora dos 1.4 TSI até 2015, aqui é o monocombustível, ainda não é o 250 TSI. Aqui é o motor que veio equipando o Golf 2014-2015, que gera 140 cavalos a 4.500 RPM e 25,5 kg de torque a 1.500 RPM. Já tem aqui um desempenho bem melhor. Para carros mais pesados, é o mais adequado. Aqui, diâmetro de cilindro não mudou, mas aqui tem um cilindro a mais na bancada. Agora, o curso do pistão, sim, aumentou para 80 milímetros. Porém, a taxa de compressão ainda é a mesma. Já após 2015, esse motor se tornou flex, e aí passou a se chamar 250 TSI, gerando 150 cavalos em qualquer combustível a 5.000 RPM e 25,5 kg de torque, olha só, mesmo número de torque em qualquer combustível a 1.400 RPM. Então esse motor tem uma resposta muito rápida já em baixos giros. Como ele se tornou um bicombustível,
a taxa de compressão teve que ser levemente alterada para poder funcionar bem em qualquer mistura de combustível. Então ela passou para 10:1. Agora falando do 1.6 aspirado, né, o MSI, 16 válvulas, ele já gera 110 cavalos na gasolina e 117 no etanol, a 5.750 RPM. De torque, 15,8 kg na gasolina e 16,5 no etanol, a 4.000 RPM. Então observem que com a falta do turbo, esse torque máximo chega num giro bem mais alto, mesmo com o variador de fase na admissão. Porém, aqui estamos falando de um motor de concepção mais simples um pouco, com uma manutenção preventiva e corretiva bem mais baratos que os anteriores aqui, turbos, né? Então, é uma opção interessante para quem quer uma despesa menor com manutenção nessa parte. Diâmetro e curso também são diferentes, 76,5 de diâmetro e 86,9 de curso. E a taxa de compressão 11,5:1, também aqui ele é um bicombustível. Então, esse motor EA211 tem várias configurações diferentes para ele. Falando agora de pontos de atenção com relação a esse motor, o primeiro eu já citei aqui, que é com relação, se você for comprar um motor desse, principalmente os turbo, né, 1.0, 1.4, fique atento se ele já não foi alvo ali de remap ou chipagem, né, também como é bem comum de se chamar. Mas esses procedimentos, se não bem feitos, podem causar uma perda significativa de durabilidade nesses motores. Então, ao comprar um carro desse, fique atento com a procedência. Além disso, tem relatos de vazamento de óleo na turbina, principalmente aí os 1.4. E também podemos falar aqui de algo que ocorre com frequência nesses motores aí turbo e injeção direta, que é a carbonização dos cilindros ali, das válvulas, dos dutos de admissão também. Principalmente se você roda muito com gasolina comum, é normal que haja depósitos ali de carbono. Com o passar do tempo, essa gasolina ela não queima totalmente, então esses resíduos ficam ali na parte da admissão e até mesmo acumulados sobre os pistões. E com o tempo eles podem se acumulando em excesso e gerar mau funcionamento, pode gerar consumo de combustível em excesso, pode gerar até entupimentos, tanto ali nos bicos injetores, pode também causar uma pequena obstrução ali no movimento das válvulas, assim como no movimento da borboleta de aceleração e também gerar uma entrada falsa de ar, gerar um consumo de combustível excessivo. Então, o recomendado é fazer uma limpeza, uma descarbonização preventiva periódica a cada 40.000, 60.000 quilômetros, mais ou menos. Ao menor indício ali de mau funcionamento, de perda de eficiência, de potência, aumento de consumo, fique atento, faça uma revisão preventiva para evitar maiores problemas futuros. Outro detalhe é que não chega a ser um problema em si, é mais uma característica desses motores que são 3 cilindros. Por ser número ímpar de cilindros, por mais que tenha sido feito um trabalho muito bom ali para anular as vibrações mecânicas, ele ainda gera um pouco de vibração a mais do que se comparar com 4 cilindros, por exemplo. É mais difícil anular as vibrações em motores com números ímpares de cilindros. Isso também gera um ruído característico desses motores. Nada para ser considerado um problema, mas sim uma característica. Já os motores MSI 1.6, né, tem vários relatos de consumo excessivo de óleo, principalmente ocasionados por falha na montagem dos anéis de segmento ou até mesmo por desgaste prematuro dessas peças. Então, observe ali a cada 15 dias, uma semana, verifique sempre o nível de óleo se está certinho. Se estiver baixando demais, pode ser um indício já para trocar esses anéis de segmento ou até mesmo os retentores de válvulas, que também podem apresentar um desgaste prematuro e exigirem uma troca mais rápida. Mas de uma forma geral, são motores bem construídos, confiáveis, resistentes, bem mais eficientes que os anteriores EA111 e mais confiáveis mesmo, né? Aqueles probleminhas crônicos, principalmente dos 1.0, aqui já não se vê mais tanto daquilo. Porém, toda tecnologia cobra seu preço, principalmente aqui na linha TSI, né, os turbo. Componentes como bicos injetores são de alta pressão, então são mais caros se precisarem ser trocados. Esse motor também trabalha com 2 bombas de combustível, uma convencional elétrica de baixa pressão e uma mecânica de alta pressão para poder bombear esse combustível já direto dentro da câmara de combustão, que se precisar ser substituída também é um componente caro. Além disso, a presença da turbina por si só também já é um componente a mais, um componente também que, em caso de defeito,
é mais cara a manutenção, a substituição. De qualquer forma, são motores amplamente utilizados pela Volkswagen. Hoje aí a linha dos carros 0 km, praticamente todos utilizam apenas esses motores aí, com raras exceções. Um dado agora de maio de 2021, essa fábrica de São Carlos, aí, São Paulo, bateu a marca de 2 milhões de motores produzidos. Então, sim, está vindo equipando basicamente toda a linha Volkswagen. E a consequência disso é que tem muita peça de reposição no mercado, com preços relativamente na média para o segmento, para a concepção do projeto. Então, tudo certo, motores bem confiáveis, com certeza. Mas e você? Compraria um carro com esse motor? Tem um carro com esse motor? Conta pra gente aí nos comentários como é a manutenção, como é o dia a dia com o seu carro. Quero saber sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar no final a playlist com vários vídeos de levantamento completo aí de características, detalhes técnicos, construtivos de vários motores que eu já fiz, para você que está na dúvida entre um carro ou outro que utiliza um outro tipo de motor. Talvez já esteja lá o vídeo que você precisa assistir daquele motor ali para ter a certeza se é confiável, se é resistente, se não vai te dar dor de cabeça. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.